Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 2 de setembro. O que eu gostaria de meditar com vocês hoje pela manhã é, na verdade, um resumo da mensagem do 1º de setembro de 2024 na Igreja Batista da Costa Basca, aqui no sudoeste da França. Desde o mês de julho, estamos meditando sobre a importância da igreja em nossa igreja local. E a mensagem de ontem, que foi trazida pelo pastor, também foi sobre a igreja, baseada, então, em 1 Timóteo, capítulo 3, o verso 15. Mas se eu demorar, você saberá como se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e amparo da verdade. 1 Timóteo 3,15. O que é a igreja para você? Como você se identifica como igreja de Cristo Jesus? Será que a igreja para você é uma denominação, uma organização? É a igreja católica, a igreja protestante, a igreja evangélica, a igreja ortodoxa. Aqui na França, muitas igrejas, como a igreja batista, têm duas identidades, igreja protestante e evangélica. Aqui na França é muito importante. Em muitos meios, ser evangélico é pertencer a uma seita. Então a gente tem que dizer, é importante dizer que os evangélicos são também protestantes aqui na França. Mas não é isso que define a igreja de Deus. A igreja de Cristo não é definida por palavras, por títulos, por nome de denominações. Todas essas coisas são humanas. Aqui na França, se a gente se identifica de uma certa forma, é para evitar problemas, é para sermos reconhecidos pelo governo, etc. Mas não é isso que define a igreja de Cristo Jesus. O verbo utilizado aqui por Paulo para se comportar quer dizer se retornar, e é uma circular, não ficar parado, e é uma metáfora de comportar-se, ser conduzido, viver, sinônimo de viver, de se comportar. Como então você deve se comportar na igreja de Cristo Jesus? Como que você deve andar na igreja de Cristo Jesus? Se mover nesta igreja? 3 coisas que vão nos mostrar que a igreja é importante. E por isso é que Paulo escreve esta carta a Timóteo. Ele estava na prisão, ele quer voltar a Éfeso para ver Timóteo e compartilhar sobre o que ele está dizendo nesta carta e na segunda carta, mas muitos acreditam que ele morreu assim que escreveu a segunda carta, foi decapitado e nunca mais, né? Quando você é decapitado, você não tem como escrever mais nada, nem pôde escrever mais nada e nem pôde fazer a viagem até Éfeso, porque ele morreu em Roma. Embora isso não esteja escrito na Bíblia, é o que conta a história da igreja. Como você deve se comportar, então, nesta igreja? Você deve se comportar muito bem, porque a igreja, primeiramente, é a casa de Deus. É a casa de Deus. Deus é o arquiteto desta casa. Quando você vai construir uma casa, aqui na França, por exemplo, à frente da nossa casa havia um milharal, né? Porque aqui no sudoeste da França eles plantam muito milho, que veio, inclusive, da América Latina, trazido pelos espanhóis, que depois trouxeram aqui para o País Basco. Então aqui havia um campo muito lindo, no outono apareciam os veadinhos, os animais, porque aqui nesta área tem muita floresta, e a gente via da nossa casa, a gente via esses animais nos campos. Hoje a gente vê casas, construíram um monte de casas, mas levou tempo para construir essas casas, porque muita gente não queria que construíssem casas aqui. Queríamos continuar vendo os animais e vendo o milharal. Mas a pessoa, a companhia, a pessoa que está terminando de construir essas casas, precisou de ter um projeto, um plano, precisou de um arquiteto. Por quê? Porque estamos no sudoeste da França, estamos principalmente no País Basco francês. Todas as casas aqui têm um certo estilo, elas são todas pintadas de branco, pouquíssimas não são brancas. As janelas no meu vilarejo são todas vermelhas. Janelas e o que chamam de batente, não sei se é esta palavra, que tem a janela e tem mais uma outra coisa, que aqui na França a gente é assim que se faz, né? Você fecha então a janela e depois você fecha uma outra coisa, que aqui é pintada de vermelho. As portas são vermelhas, as casas não podem ter mais de 2 andares, então tem um estilo que tem que ser preservado, então você precisa de um arquiteto. O estilo da igreja vem de Deus, Deus é o arquiteto. Quem construiu essas casas aqui foram várias pessoas de várias nações, tem um construtor-chefe. Eu me lembro que um dia eu estava passando em frente da casa,
e eu ouvi o pessoal falando, vai, vai, vai. Falei, são portugueses. Depois me disseram que o telhado foi colocado por pessoas da Romênia. O francês geralmente não quer fazer esse tipo de trabalho, então eles trazem pessoas de outros lugares, inclusive do Brasil, via Portugal. Mas a igreja é construída por Deus, não são portugueses, nem brasileiros, nem ingleses, nem franceses, não é Deus quem construi a igreja. Deus construiu esta igreja para morar nela. Há um texto muito interessante de Êxodo 25, verso 8, eu creio, quando Deus está dizendo para Moisés, construam para mim um tabernáculo, porque eu quero morar no meio de vocês. Olha que coisa mais linda. A igreja é a habitação do Deus vivo aqui nesta terra. É por isso que você tem que saber como você deve se comportar. Porque a igreja não é sua, não é da sua família, não é da sua denominação, não pertence nem a nenhum pastor, nem ao Papa. Ela pertence a Deus, ela é a morada de Deus. É Deus quem vai fazer com que ela funcione ano após ano, século após século, e pelos séculos dos séculos, inclusive. É Deus quem faz com que tudo funcione. E nesta casa, Deus é honrado e ele ali reina. Deus é o rei da sua igreja. Nem toda reunião, nem toda associação, nem todo grupo é igreja, porque a igreja onde Deus não reina não é igreja. É uma associação. É um grupo de pessoas, um clube, mas não é igreja. A igreja é um corpo vivo que pertence ao Deus vivo. É o segundo ponto de 1 Timóteo 3:15, onde nós vamos encontrar 3 pontos diferentes. E é interessante porque se diz aqui na França que um pastor batista prega com 3 pontos. A igreja é a igreja do Deus vivo. Ela não te pertence, ela não pertence à sua denominação. Na língua grega antiga, a igreja era uma palavra não religiosa, era uma palavra utilizada no mundo para um grupo de pessoas reunidas com um propósito específico. Por exemplo, fazer fofoca, não sei, falar de esporte da época, falar de política. Na época eles se reuniam muito para falar de filosofia, né, no mundo grego-romano, nas agorás, se reuniam para falar de filosofia. Isso era uma eclésia, era um grupo de pessoas que se reuniam com um propósito específico. Para diferenciar esse grupo da casa de Deus, Paulo está dizendo que a igreja é a igreja do Deus vivo. De que igreja estamos falando, então? Da igreja do Deus vivo, da casa de Deus, da família de Deus, do corpo de Cristo, da esposa do Cordeiro. Esta é a igreja do Deus vivo. E isso é muito importante. Que essa igreja da qual estamos falando aqui não é a igreja que pertence a alguém, é a igreja que pertence a Deus. Muito importante. Essa igreja que não é nem um clube, nem uma associação, nem uma organização, é a igreja do Deus vivo. Muito, muito, muito importante. Não é porque você não gosta de uma certa forma da igreja funcionar que aquela igreja, que aqueles irmãos não são a igreja de Deus. Tem muita gente que fala, misericórdia, que escândalo, pastor pregando com camiseta rosa. São os finais dos tempos e as almas estão perecendo. O inimigo está furioso, muita gente vai dizer. Pastor que não prega de gravata e de costume e de terno, misericórdia, isso não é igreja de Deus. Igreja que levanta a mão para louvar. Igreja que dança, igreja que não se move, como muitas igrejas aqui na França. Você não precisa, não é igreja porque você dança, porque você usa camisa rosa, ou camisa vermelha, ou camisa nenhuma. Você é igreja porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Eu estava pregando numa determinada igreja, uma outra denominação que não a minha, aqui na França, uma certa vez, e que eu sou, né, eu digo que eu sou, na Inglaterra eu sou inglês, né, porque minha esposa é inglesa, e eu sei que na Inglaterra eu tenho que me comportar de uma forma diferente. A minha esposa já me falou que na Inglaterra eu mudo muito, sou uma outra pessoa, graças a Deus, né, honras e glórias. Ao nome do Senhor, claro. Aqui na França, por exemplo, eu não posso estar pregando, dizendo, sai do seu lugar e vai dar um beijo no seu irmão, como eu já vi muitas igrejas fazerem no Brasil. Se eu fizer isso, no outro dia, na hora, os irmãos se levantam e saem, né? Inclusive, eu estive numa igreja, eu fui pastor de uma igreja aqui, onde veio um pastor do Brasil, e eu falei para ele, olha, não faça isso, porque eu sabia que esse pastor tinha o costume de fazer essas coisas, não faça isso, não faça aquilo, porque aqui na França isso não é bom, se você fizer, vai ofender os irmãos.
Mas como tem gente, que tem irmãos que são uma bênção, né? Que dizem, não, o Espírito Santo me falou. O Espírito Santo nada, o Espírito Santo é de uma inteligência muito grande, não é mesmo? Esse irmão fez exatamente o contrário daquilo que eu tinha falado. E quando ele começou a falar, vem aqui na frente, nós vamos impor a mão, faça isso, faça aquilo, eu pensei, irmã Zulmira, o senhor Celso, o doutor não sei quem, vão se levantar e vão sair. Na hora, todas as pessoas que estavam na minha cabeça, porque eu conhecia muito bem as ovelhas de minha igreja, saíram e foram embora, ofendidos. Por quê? Porque você não expõe as pessoas aqui ao vitupério. O francês não gosta de ser exposto. Se um dia você vier pregar aqui, não faça o que você faz no Brasil, ou em Angola, ou em Portugal. Porque o que funciona em Moçambique não funciona sempre aqui na França. A igreja não é a sua forma de cantar. Na minha igreja tem uma orquestra, aleluia, glória a Deus, Deus te abençoe. Nossa igreja, eu fui pastor de uma igreja onde a gente tinha um pianista, na verdade uma pianista, era a minha esposa. Se a minha esposa não tivesse disposta, não tinha música, a gente ia cantar a capela. Eu conheci uma igreja batista aqui na França, onde os irmãos não tinham músico nenhum, tocavam playback para cantar. Não é porque eles não queriam ter músicos, é porque os músicos ficaram todos no Brasil, ninguém veio para cá. Estamos orando para os músicos aqui se converterem. A igreja não é porque ela tem uma orquestra, uma banda que tem luz. Não, a igreja é a igreja do Deus vivo, cheia do Espírito Santo. E como eu estava dizendo, eu fui nessa igreja e a irmã, depois que eu falei, porque talvez eu dei uma de brasileiro, naquele dia esqueci que eu era francês, né, e dei uma de brasileiro, e uma irmã veio, né, talvez levantei a mão, talvez mexi um pouco, e aquela irmã que era assim, considerada uma irmã pentecostal, ela me disse, eu não sabia que os batistas também tinham o Espírito Santo. Olha que coisa, que pena, né? Para essa irmã, claro, que pena. Ela viveu 30 anos na ignorância, porque talvez nunca tenha lido a Bíblia. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, está escrito em Romanos capítulo 8, verso 9, não pertence ao Cristo. Como que você entrou na casa de Deus? Como se você tornou igreja de Deus vivo? Através do Espírito Santo. Não existe outra forma. Você pode entrar num clube porque o seu tio é diretor do clube. Você pode cantar no coral porque a sua mãe é regente do coral. Mas você nunca vai entrar no corpo de Cristo porque o seu pai é pastor. Ou porque você nasceu no famoso berço evangélico. A única forma de entrar na casa de Deus é através do Espírito Santo, através da vida de Cristo em nós. A terceira coisa que Paulo fala aqui sobre a igreja é que a igreja é a coluna e o apoio da verdade. A coluna, você sabe muito bem o que serve, para sustentar, né, uma casa, um templo. Se você já esteve aqui na Europa, você vai ver em ruínas de igrejas, de castelos, de palácios, essas pilastras imensas, né? Segundo a influência que teve, né? Se foi grega, romana, você vai ver o esplendor, se você já foi na Grécia, você vai ver o esplendor desses templos sustentados por colunas. A verdade de Deus é sustentada pela igreja de Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 12, de quem vencer farei dele uma coluna no templo de meu Deus, e ele nunca mais sairá dali. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e o meu novo nome, tem muito meu, né? Meu Deus, meu novo nome, minha igreja. Olha que interessante, o nome é a identidade do Pai, a identidade do Espírito, a identidade do Filho, a identidade de igreja. A Nova Jerusalém que desce do céu, em Apocalipse 21, é a esposa do Cordeiro. Não é uma cidade. Está escrito, venha, o anjo diz para João, venha, eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro. Quando João vai, quando ele segue o anjo, o que ele vê? A Nova Jerusalém que desce do céu. Tem duas cidades em Apocalipse. Babilônia, que é a prostituta, e tem a Nova Jerusalém, que é a esposa do Cordeiro, de qual você faz parte. Se você é a igreja de Cristo, se você está nesta igreja, se você é esta igreja, você é a coluna e o apoio da verdade. Não é a minha verdade, nem a sua verdade, nem a verdade da sua denominação. Na minha igreja não se pode beber Coca-Cola. Aleluia, glória a Deus, né? Até uma coisa boa. Mas não é por isso que você é igreja. Você é igreja porque o Espírito Santo de Deus está em você. E você não é reconhecido como cheio do Espírito Santo porque você fala hebraico, nem aramaico.
é porque o amor de Deus se manifesta na sua vida. O fruto do Espírito Santo é falar em francês. Não, o fruto do Espírito Santo é gritar no culto. Não, o fruto do Espírito Santo é o amor de Deus. Está escrito. Ninguém pode dizer nada contra o que está escrito. Você pode ser barulhento ou não. O que importa é você ser cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus. A igreja é a coluna da verdade, pois é através do seu ministério que a verdade é preservada e defendida. E difundida, também defendida, né? Claro. Paulo reconhece a igreja apenas onde a verdade de Deus é exaltada e clara. Não é um verso da Bíblia, é o Calvino, o grande reformador, aliás, francês, né? Que nasceu aqui na França e que fez a reforma principalmente na Suíça. A igreja é a coluna da verdade, pois é através dela que o ministério da verdade é preservado e anunciado e difundido. É através da igreja. Você pode até perguntar, mas por quê? É porque Deus é um Deus de amor e de graça. É um privilégio que Deus te deu. Então, se você é essa coluna da verdade, haja como coluna da verdade. Porque se não houver coluna na igreja, o que vai acontecer? Tudo vai desmoronar. A igreja não é ela mesma o fundamento da verdade. O fundamento da verdade é Deus. Aliás, Deus é o alicerce. Cristo é a pedra angular e ele construiu colunas para sustentar a verdade. O mundo vai ver a verdade de Cristo através de você, através de cada um de nós, através da igreja. Paulo diz em Efésios que é através da igreja que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida nos lugares celestiais. Através de você. E para terminar, a gente tem que ler 1 Timóteo 3,16, que é o verso seguinte. Eu li 1 Timóteo 3,15, e olha o que diz, escutem, ouçam o que diz 1 Timóteo 3,16. E realmente grande é o mistério da piedade, que Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado às nações, crido no mundo, recebido acima na glória. Esta é a verdade. Cristo não é o que você pensa ser. A história da camisa rosa, não é? Não é a camisa que você utiliza, é Cristo em você. O mistério da piedade é grande. Deus se manifestou em carne, Jesus Cristo. Foi justificado pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo atesta em nossos corações que Jesus é realmente o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Que Deus te abençoe.